Ainda começou. Agora foi. Tarde, pessoal. Bem. Boa tarde, professor. Lembrando da última aula. Boa tarde. A gente já falou boa tarde, mas boa tarde novamente, né? Eu passei para vocês como que faz a estrutura de um pseudocódigo. Esse pseudocódigo ele não precisa necessariamente ser feito num programa de computador, que nem o Visual G, né? Se você tem o computador, beleza, fica até mais fácil porque você compila. Mas você pode escrever na mão dessa maneira que eu passei para vocês aí, ok? Então você pode usar de forma manual, ok? Outra forma de escrever um pseudocódigo, de escrever um algoritmo, além do pseudocódigo, é um fluxograma. O que é fluxograma? Pessoal, o que seria o que vocês entendem por fluxo? Algo que marque um fluxo? Ele tem um fluxo de funcionamento. Ele tem basicamente um caminho a ser seguido. Quando você cria um algoritmo para representar, por exemplo, calcular a área do quadrado, qual que é o algoritmo para calcular a área do quadrado? Qual que é o principal cálculo que você tem que fazer? Qual que é o principal cálculo que você tem que fazer? A altura vezes... Lado vezes lado. Lado vezes lado. A altura vezes a base é o... A altura vezes a base é o retângulo. O retângulo, ok? Eu confundi. Faz parte. Quando a gente calcula... Faz parte agora, né? Mas na hora da prova tá errado. Quando você calcula o lado vezes lado, se você for calcular 1 ou 1 milhão de cálculo dos valores do quadrado, qual que é o cálculo que você vai fazer? Sempre vai ser pegar o lado, multiplicar por ele mesmo e apresentar o resultado, correto? Esse é o fluxograma. O fluxograma ele sempre vai ter um caminho a ser seguido, ou alguns caminhos se aceitar o processo, como vocês vão ver lá mais na frente. Mas, inicialmente, vai ser bem básico. O fluxograma ele tem um início, ele tem um meio e fim, como um algoritmo. Só que as formas, existem representações gráficas, ou seja, existem símbolos especiais para a gente definir. Não é de qualquer jeito que eu faço isso, certo? Não é de qualquer jeito, vou fazer um cálculo aqui de qualquer jeito e beleza. Não, existem normas e existem regras. Como no pseudocódigo, eu tenho o que fala que é fim, o que eu tenho que declarar as variáveis, eu tenho um processo de início, eu tenho as leituras das variáveis, o processamento das variáveis e o resultado, a apresentação do resultado, eles no fluxograma também é assim, ok? Deixa eu voltar aqui. Acho que apertei tecla. Ou seja, no fluxograma eu tenho o início do algoritmo, correto? Eu tenho a seção de declaração, tenho o início propriamente das leituras e o fim. No fluxograma eu também tenho isso, só que eu represento com formas gráficas. Eu analiso o método de solução de problemas. Então, qual que são as formas de representação gráfica? São vários símbolos utilizados na programação estruturada. Ok? Quais são eles? Primeiro é essa elipse aqui, ó, pessoal. Vocês estão vendo que isso daqui não é um círculo. Era uma elipse. Um círculo é uma elipse. Só que nem toda elipse é um círculo, correto? Isso daqui, a gente fala que é o símbolo de terminal, mas também é o início. Eu faço uma elipse e aqui no meio eu escrevo início, se for o início do algoritmo, certo? Ou eu escrevo fim, olha que letrinha bonita, se for no final, ok? Tranquilo? Ô, Mask, onde você tá escrevendo isso? Você não tá vendo? Boa. Burro, hein? Ele tá fazendo com tinta invisível, né, mano? Não, é que eu tô utilizando. Eu vou ter que compartilhar a tela, então, peraí. Deixa eu cortar o compartilhamento. Nossa, travou tudo aqui pra mim.
Isso, espera aí. Tava naquele bagulho branco ainda. Tranquilo. Aqui, ó. Agora, voltaram a ver? Yes. Sim. Yes. Eu já tava vendo normal, mas. Tá. Aqui, ó. Na elipse, eu escrevo início, se for o começo, ou eu escrevo fim, se for o fim do meu algoritmo, certo? Para identificar uma elipse. Então, uma elipse é um círculo que não é um círculo perfeito igual o símbolo do conector, certo? Além do terminal e do terminal que a gente fala, o início, tanto faz, eu tenho conector. Geralmente, quando a gente faz um algoritmo, o algoritmo para representar o cálculo do quadrado, eu consigo fazer em uma folha, correto? Uma folha de papel, início, ler as variáveis, entrada de variáveis, cálculo, processamento, que vocês vão ver mais para frente, mostra o valor, fim. Só que se for um algoritmo mais complexo, eu vou utilizar várias páginas para representar esse meu algoritmo. Eu já fiz algoritmos aí que, para vocês terem uma ideia, dentro do algoritmo tinha vários outros algoritmos. Então era, vamos falar, centenas de páginas que eu tinha que desenhar. Entendeu? Eu tinha um sistema já pronto e eu tive que documentar, eu tive que explicar que jeito ele funciona na forma de algoritmo. Então, o que eu utilizava para passar de uma página para outra? Eu colocava esse símbolo aqui, ó, esse círculo mesmo aqui no caso, esse círculo aqui, ó, que eu falo de conector. Por exemplo, eu estou numa página, certo? Estou desenhando meu algoritmo aqui. Vamos falar que isso aqui é uma página de papel, certo? Então, eu estou aqui, estou desenhando tudo que eu tenho que desenhar, tal, só que ele não acabou. Então, eu venho aqui, eu coloco um círculo, um conector, e falo que ele é o número 1. E como que eu sei aonde ele continua? Na outra página, no começo da página, vai ter também um círculo com o número 1, certo? E abaixo disso aqui, tudo que o meu algoritmo faz novamente. Entendeu? Porque eu sei, a hora que, por exemplo, imagina que eu tenho 20 folhas de sulfite, certo? E eu quero saber onde termina e onde começa. Onde termina e onde começa. Vira uma bagunça isso daí. Então eu sei que, ó, isso aqui terminou no 1, só que ele continua ainda. Eu procuro a folha que começa com o número 1 e faço o quê? A conexão. Tudo bem? Vocês vão ver que isso aqui lá na frente tem outro sentido também quando eu faço um if-else. Que não é que eu posso tomar uma decisão dentro do meu algoritmo. Ele pode ser uma coisa ou pode ser outra. Aí eu uso o conector também. Ok? Então, os dois símbolos que a gente viu até agora. O primeiro é o conector, é o símbolo de início e fim, e o conector. O próximo símbolo, que é um dos mais utilizados, eu acho que até é o mais utilizado do que todos os outros, é esse quadrado com 4 lados diferentes aqui, ó. Por que 4 lados diferentes? Porque esse lado tem uma altura, esse lado tem uma altura. Aqui é a base dele, e se eu ligar essa ponta com essa, vai dar um tamanho diferente desse daqui de baixo, ok? Porque isso aqui é uma linha reta e isso aqui não é. Então, esse quadrado com os 4 lados diferentes, que eu acho, se eu não me engano, é o equilátero, mas eu não vou afirmar para não falar besteira agora, que me fugiu o nome na cabeça. Caramba do céu! Se alguém souber, fala aí depois. Significa uma entrada de dados, ou seja, eu estou inserindo algum valor. Aqui no fluxograma, aqui no pseudocódigo, não tem esse comando aqui, ó. O leia. Quando eu quero carregar o valor de uma variável. Sim. Sim, né? Então, Sim. no fluxograma, eu represento aquele leia ou aquela entrada de dados por esse símbolo aqui. E eu escrevo aqui dentro, por exemplo, leia N. Do jeito que eu escrevi lá, leia N, eu escrevo aqui dentro, leia N. Significa que está carregando o valor da variável que eu quero, por exemplo. Eu criei uma variável N, e essa variável N, ela vai ser carregada aqui. Então eu escrevo aqui, ó, leia N, ou simplesmente N. Se a pessoa for lá escrever N,
eu já sei que, como é uma entrada de dados, está sendo inserido um valor para a variável n. N passa a valer aquele tanto lá, certo? Depois, eu tenho o processamento, que é um retângulo. Ó, é um retângulo perfeito, certo? É um retângulo perfeito. O que é esse retângulo? O que ele equivale? Seria o processamento. Isso aqui, ó, isso daqui é um processamento, não é? Pessoal, quem ligou a câmera aí, desliga. Miguel, desliga a câmera aí, porque senão, se alguém escrever alguma coisa, eu não sei o que está acontecendo. Esse N aqui, ele é o processamento. Está sendo processado um valor aqui, correto? Opa, tá perdido aqui o mouse. Não, o mouse está perdido aqui. Isso aqui é um processamento. O que eu faço? Não. N igual a N mais 1, ou N mais 2, no caso, do algoritmo que a gente fez lá, ok? Esse daí, quando eu vejo um retângulo, eu sei que está acontecendo um processamento. Provavelmente está acontecendo algum cálculo lá dentro. E eu escrevo o cálculo dentro desse retângulo, como vocês vão ver na próxima, os próximos slides. Eu também tenho esse símbolo aqui, ó. Isso daqui é um símbolo de monitor de tubo, certo? Vocês já viram aquelas televisão antiga de 14, 29 polegada, pesada pra caramba? Já. Aqueles monitores antigos também. Isso daqui representa um monitor de tubo. Como que ele tinha? Ele tinha um ponto aqui que saía a imagem, certo? E ele abria, falava tubo, porque a TV ficava dentro de um tubo, correto? Isso aqui era um tubo de TV. Aqui era a tela da TV, olha que desenho bem feito. E ela ficava lá dentro do coisa. Este aqui é o símbolo que projeta alguma coisa. Na época só tinha projetor, monitor de tubo, né? Então significa que ele está projetando alguma coisa na tela do monitor. Então quando eu escrevia aqui, ó, escreva, digite um número, esse escreva aqui, essa palavra escreva, basicamente ela está sendo representada em um fluxograma por este símbolo aqui, ó. Tá vendo? Por este símbolo aqui. Opa. Aqui é como se fosse uma tela, correto? Aqui como se fosse o projetor que manda a imagem para a tela. Entendeu? Por isso que tem essa representatividade. Quando isso foi criado, era dessa forma que funcionava. Ok? Ó, Miguel. Desliga essa câmera aí. Anda pelado na casa. Eu vou te contar, viu? Cada visão do inferno que a gente tem que ter. E outra coisa. Então, quando eu tenho que mostrar algum resultado, eu também utilizo esse símbolo aqui. Ok? Vocês vão ver lá no fluxograma. Por fim não. Pela última coisa, existe esse losango. Nada mais é um losango, todo mundo sabe. Aí os professores de matemática me xingam até não querer mais, né? Um losango, para mim, é um quadrado deitado. Ok? Aí, quem que é o professor de matemática de vocês? O Fábio? Ele mesmo. Aí ele vem e me xinga porque eu fico falando que isso aqui é um quadrado deitado, né? O losango. Faz sentido. Quando eu tenho que tomar uma decisão, não é um quadrado deitado, tá, pessoal? Eu falo só por zoação.
Quando eu quero tomar uma decisão, ou seja, eu quero que o meu algoritmo ele tome uma das duas direções. Por exemplo, eu peço para verificar se o aluno é maior ou menor de 18 anos. Se aluno maior de 18 anos, faça isso. Se menor, faça aquilo. Eu preciso tomar uma decisão. Essa decisão, ela é representada por isso daqui. Ok? Tranquilo? E a coisa mais importante do fluxograma, que se a pessoa esquece, está totalmente errada. Eu considero errado, eu zero o exercício, que é a seta. Ok? É uma seta. Porque a seta indica direção. Significa, se é um fluxo, ela tem um caminho que tem que ser seguido. E qual que é o caminho que vai ser seguido? O que estiver orientado pela seta. Seta de fluxo indica o caminho que o processamento deve tomar. Pode tomar, né? Não deve. Pode tomar. Ok? Então, se eu faço um fluxograma e eu não coloco isso daí em setas, eu não falo, ó, daqui você vai para lá e daqui vai para lá, é mais ou menos uma estrada sem placa. Você não sabe para que lado você vai. Ok? Então, o principal em um fluxograma, tudo é importante, mas a seta é onde está o teu caminho, correto? Tranquilo? Ó, então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Não. Não. Por enquanto, não. Na hora de fazer o exercício aí é outra conversa, né? Ó, Sim, não, né, professor? Princípios de resolução de problema. Para desenvolver um diagrama correto, devemos levar com procedimentos prioritários os itens a seguir. Os diagramas de blocos devem ser feitos e quebrados em vários níveis. Aquilo que eu falei para vocês. Se vocês têm um diagrama, um algoritmo muito grande, então vocês têm que quebrar em várias partes esse fluxograma. Os primeiros devem conter apenas as ideias gerais e depois, posteriores, um detalhamento. Como vocês trabalham com dispositivos com pouca capacidade de processamento, como os microcontroladores PIC, essas coisas, vocês não conseguem colocar um algoritmo muito grande dentro dele. Então, vocês não têm, assim, que detalhar muito o que acontece, porque os procedimentos são pequenos. Mas se fosse na área de informática, por exemplo, eu tenho um sistema maior que calcula como que a minha empresa trabalha. Dentro dessa empresa, eu tenho um setor de RH, eu tenho um setor de vendas, eu tenho um setor de compras, tenho um setor de contas a pagar, tem vários setores lá dentro. Então, isso daí vai sendo quebrado em níveis menores, certo? Para o desenvolvimento correto de um diagrama de blocos, sempre que possível, deve ser feito de cima para baixo e da esquerda para a direita. Não é regra, mas se você começa ao contrário, muitas vezes você se perde. Porque o processo de leitura a nossa mente está acostumada já a resolver problemas, entender problemas de cima para baixo, da esquerda para a direita, que nada mais é como o processo que a gente faz a leitura de um texto, correto? Ok, alguém lê aqui de trás para frente? Não, né? Então, é porque o nosso cérebro já está acostumado com isso. Tem gente que faz ao contrário para quebrar a sequência como é que fala? A zona de conforto do cérebro. Mas aí é mais exercício para você forçar a tua mente, mas não necessariamente vai funcionar sempre assim, ok? É incorreto ocorrer cruzamento de linhas de fluxo de dados de um diagrama. Por exemplo, você está fazendo um fluxo, um diagrama, aqui você tem um processamento, certo? E aí você faz uma seta para cá. Aí você fez um monte de coisa, e aí você faz isso daqui, ó. Geralmente você tem um outro processamento aqui, e você faz isso daqui, você cruza por cima. Isso aqui está errado, tá, pessoal? Como que é o correto fazer quando eu preciso passar por cima de uma linha? Se você puder evitar, melhor. Mas se você não conseguir evitar,
você vem aqui, né? Tem uma seta aqui que faz isso. Aí vem uma seta que vai cruzar com isso daqui. Você faz uma ponte assim, ó. Entendeu? Se você tiver duas linhas que se cruzam, você faz esse procedimento aqui. Porque a gente entende como se fosse uma ponte. Quando a gente fala que as linhas de fluxo é incorreto ocorrer o cruzamento de uma linha, você não pode fazer o cruzamento dessa maneira assim, ó. Certo? Isso aqui está errado mesmo. Se você fizer isso aqui, eu sei que o fluxo da informação veio por aqui e ele continua desse lado. Porque se você fizer uma seta assim, pode significar que ele veio aqui e fez isso, ok? Ou ele veio aqui e fez isso, o que não é correto também, certo? Não existe isso daqui. Então, se eu precisar passar uma linha por cima de outra, que provavelmente em algum momento vocês vão fazer isso, vocês utilizam dessa maneira aqui, ó, certo? E por último, quando eu tenho um fluxograma, lógico que ele não vai compilar. Ele é só para mim entender, para mim documentar. Lembra no começo da aula que eu falei que eu tinha um algoritmo, um sistema, e eu tive que documentar ele inteiro? Eu fiz o processo ao contrário do que tinha que ser feito. Primeiro você faz um diagrama, um fluxograma, e depois você passa por uma pseudolinguagem. Não precisa necessariamente ser um Visual G, pode ser uma linguagem de programação que você já conheça. Tanto é que os primeiros exercícios eu vou passar para vocês em linguagem C, em fluxograma, em Visual G e em linguagem C. O mesmo exercício vocês vão fazer dos 3 métodos para vocês entenderem. Só que vai chegar uma hora que eu vou falar, ó, só faça em fluxograma e em linguagem C para quem tiver computador. Para quem não tiver computador, vai fazer em Visual G e em fluxograma, ok? Em pseudocódigo, tudo bem? Então, quando eu vou trabalhar, fazer o diagrama, o fluxograma, um diagrama que é um diagrama de fluxo, né, um fluxograma, eu tenho que seguir essas regras aqui. Por exemplo, o cálculo da área do retângulo é uma coisa bem básica, ok? Eu tenho o início do meu algoritmo, ó, ele é identificado por início, ok? Ó, uma elipse aqui, ó, é uma elipse, certo? É uma elipse. Aí eu tenho uma seta que faz o quê? Faz a leitura. Nesse meio de campo aqui, eu poderia ter um símbolo desse daqui. Se eu tivesse em aula, eu ia desenhar em lousa, né? Mas aqui eu vou tentar. Que seria isso daqui, ó. Seria isso daqui. E aqui eu iria escrever digite altura e largura, certo? Eu teria aqui, ó, antes desse processamento, eu teria uma mensagem dessa daqui. Não é obrigado colocar, porque a gente sabe que tem alguma coisa pedindo antes, né? Então aqui eu tenho uma leitura de dados, ó, ler altura e ler largura, certo? Aqui eu estou criando uma variável chamada altura, uma variável chamada largura e estou inserindo um valor para ela, ok? Posteriormente, eu tenho um processamento. Eu tenho um retângulo que representa o processamento. Se eu tenho uma altura e uma largura, eu já posso fazer um processamento. Qual que é o processamento? A altura vezes a largura. A altura vezes a largura, que é o cálculo da área do retângulo, correto? Eu faço isso aqui, ó, área igual a altura vezes
a largura. Então, aqui eu já tenho uma área. Por exemplo, eu tenho um terreno de 10 por 30. Correto? Eu tenho um terreno de 10 por 30. Então, eu tenho 300 metros quadrados. Então, eu vou exibir, ó, a palavra exibir, aqui, exibir área. Área está valendo quanto? Altura vezes largura. Então, vai aparecer no meu monitor, significa que vai aparecer no meu monitor área. Se você fosse imprimir isso daqui, o símbolo seria tipo uma folha de papel. Imagina que isso aqui é uma folha de papel. E você rasga ela assim, ó. Seria mais ou menos isso aqui. Certo? Esse é o símbolo que, ao invés de aparecer na tela, iria aparecer em um relatório. Entendeu? É porque aquelas impressoras antigas que o pessoal imprimia os valores e a hora que ia puxar assim, tinha que rasgar a folha para ela sair, né? Que era tudo picotado. Geralmente rasgava para a parte de cima. Então, isso aqui significa que eu estou mostrando no monitor e aqui significa que eu estou mostrando em um relatório de papel. Bem, eu iniciei o algoritmo, eu li as variáveis, eu calculei a área, eu exibi o valor da área. O que está terminando? O que falta agora, pessoal? A seta. Não é? Não, falta o fim. As setas já estão aqui, ó. As setas todas aqui já estão, ó. Certo? Todos aqui já estão com seta. Ou seja, eu iniciei meu algoritmo, eu fiz a leitura eu iniciei meu algoritmo, eu fiz as leituras das variáveis, eu fiz o meu processamento, eu exibi o valor e eu terminei meu algoritmo. Ok? Dúvidas, pessoal? Ô, professor, onde eu coloco o valor da variável? Ali. Não, você não coloca. No fluxograma você não coloca. Quem está lendo isso daqui é como se fosse... Lembra da planta baixa que eu falei para vocês? Não foi aqui que eu falei a planta baixa. Foi no pessoal de redes, de banco de dados. Você olha para cá e o cara que está lendo sabe que, por exemplo, ele vai pegar isso aqui como se isso aqui fosse uma planta baixa de um algoritmo. E ele vai transcrever para uma linguagem de programação. Ok? Então, o que ele está lendo aqui? Aqui começa o início. Eu sei que eu tenho que criar uma variável, depende da linguagem de programação e como você vai fazer isso. Então, se for C é de um jeito, se for Delphi é de outro, se for Python é de outro, de cada jeito é um jeito. Você lê a altura e largura, você calcula a área, você exibe a área e, por fim, você vai terminar o algoritmo. Então, ele sabe que ele pega essa planta baixa e implementa. Então, eu não preciso inserir valores aqui. Tudo bem? Sim. Então, basicamente, o fluxograma é eu escrevendo numa folha mesmo. Numa folha mesmo. Ok? Se eu fosse transcrever isso aqui para um pseudocódigo, ficaria dessa maneira aqui, ó. Cálculo da área. Eu vou precisar de 3 variáveis. Então, eu criei uma variável chamada largura, uma variável chamada altura e uma variável chamada área. Opa. Deixa eu corrigir isso aqui. Eu criei uma variável chamada largura, uma variável chamada altura e uma variável chamada área. As 3 são de que tipo? Elas são reais. São do tipo real. Significa que ela aceita... Número quebrado. Nossa, quebrado vai ser a hora que eu pegar você na reta. Número fracionado. Caralho, velho. Pode ser representado por uma fração, é isso. Número fracionado, né? Correto? Número Aceita quebrado. São fração. põe número inteiro, natural, racional e real. Não é real, é irracional. Área real, ok? Largura, altura e área do tipo real, ok? Aqui eu tenho o início, que ele pede para ler a altura,
depois ele pede para ler largura, ok? O que está fazendo aqui está sendo representado no fluxograma. A área recebe altura vezes largura, mostra a área e finaliza. O que está aqui, ele está aqui. Correto? Tranquilo? Por enquanto, sim. Tá. Tranquilo. E depois tem linguagem C, mas linguagem C eu vou passar isso daqui na próxima aula para vocês, ok? Agora não. O que eu quero que vocês façam? Que vocês implementem isso daqui, transcrevam isso aqui para o caderno, ok? Só que aqui, ó, a gente fez um outro exercício anteriormente, que era o exemplo que era o exemplo 1, que era somar duas unidades, acrescentar duas unidades em um pseudocódigo. Eu quero que vocês peguem esse algoritmo aqui e façam um fluxograma dele. Certo? Na mão, no papel. Ai, professor, e como que eu vou mandar isso daqui? Simples. Você vai fazer isso daqui, ok? Eu vou abrir uma atividade no Teams. Vocês têm até a próxima aula para estar enviando para mim. Até o início da próxima aula para estar enviando. Ok? Qual que é a primeira atividade? Qual que é o primeiro exercício de vocês? Transformar esse algoritmo aqui, ok? Em um fluxograma. Tudo bem? E aí então vai ter que fazer no caderno e mandar foto no Teams? Isso. Fazer manualmente. Ok? Beleza. Então agora vocês vão ter esse restante da aula para fazer isso daí. Eu vou estar aqui online. Eu vou estar aqui online, ok? E vou tirando as dúvidas conforme vocês forem tendo. Aí vocês vão batendo uma foto e pode mandar aqui no chat que a gente vai conversando. Ô, professor, uma pergunta só. É para fazer esse em fluxograma, né? Isso, esse fluxograma. Tá. Tudo bem? Esse daqui que está em verde. Eu vou parar de gravar agora, correto? Eu vou parar de gravar. Depois eu subo